Bem-vindos ao nosso IDOR Podcast, nessa segunda temporada que nós estamos falando de fronteiras, da pesquisa, da ciência, tudo que o IDOR tem construído, as diferentes regionais que a gente tem atuado. Então, se você está aí querendo conhecer um pouquinho mais sobre a ciência, saber o que a pesquisa tem feito para mudar o mundo, mudar um pouquinho do que a gente estuda, fica aqui com a gente, que eu sou o Hermes Garcia, felizmente host desse podcast, e em parceria aqui com a minha amiga Flávia Alvim. Tudo bem, Flávia? Tudo ótimo. E hoje, mantendo assim a nossa tradição de super pesquisadores, a gente tem o Dr. Bruno Solano, que é médico, pesquisador da Fiocruz e do IDOR Salvador, responsável técnico e coordenador do Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do IDOR no Hospital São Rafael de Salvador. Bem-vindo, Dr. Bruno, ao nosso IDOR Podcast. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês, Flávia, Hermes, e um abraço para todos que estão acompanhando também. Doutor Bruno, eu fiquei pesquisando um pouquinho sobre edição genética, porque não tem como convidar o senhor e não pensar no assunto. Então, eu, de cara, queria entender em que momento nós estamos, seja como IDOR ou mundialmente falando, nessa fase ou nesses estudos de edição genética. Como isso é utilizado hoje? A fase que a gente está da edição genética é uma fase de que a gente está chegando na clínica, realmente. Então, se olhar a evolução desse campo, foi uma evolução muito rápida, porque o primeiro trabalho de CRISPR, quando a gente está falando de CRISPR, a gente está falando da ferramenta que tomou conta desse campo de edição gênica, né? A edição gênica ela começa um pouco antes do CRISPR, mas é o CRISPR que permite que todos esses avanços aconteçam. Então, o trabalho que descreve, que levou a ganhar o Prêmio Nobel, né? Foi publicado em 2012 pela Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, e em cerca de 8 anos, a gente já tem os primeiros ensaios clínicos acontecendo, ou seja, foi o que a gente chama de translação clínica, foi muito rápido, ou seja, da bancada até o paciente. E em 2023, dezembro, início de 2024, a gente tem a aprovação para uso comercial da primeira terapia de edição gênica com CRISPR, que é para tratar anemia falciforme e beta-talassemia. Então, assim, um avanço sem precedente e que levou essa tecnologia muito rápido para a clínica e para várias indicações. A que está aprovada para uso médico é essa, né? Já está comercializada nos Estados Unidos, na Europa e em alguns outros países, ainda não no Brasil. Mas existe uma série de outras aplicações clínicas em estudo, né? E tem os estudos aí já bem avançados para, por exemplo, amiloidose, para outras doenças genéticas, doenças complexas, não monogênicas começando a chegar também. E situações assim bem interessantes. Esse ano a gente teve um marco que foi o tratamento de um bebê que tinha uma doença ultra rara, uma mutação que só aquela criança tinha, e foi desenvolvido um tratamento totalmente personalizado para tratar aquela criança com aquela mutação específica. Então a gente está vivendo um boom, né, nesse campo, as perspectivas são muito grandes e a gente tem acompanhado e tem feito uma série de iniciativas. O IDOR tem feito parcerias importantes, né, através da Ciência Pioneira, por exemplo, com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e através do seu Instituto de Genômica Inovador, o IGI, que é um instituto liderado e fundado pela Jennifer Doudna, né, Prêmio Nobel pelo CRISPR. E a gente o IDOR tem proporcionado a ida de fellows e aberto pesquisas colaborativas. Eu fui um desses fellows entre 2023 e 2024, estive lá trabalhando num projeto e que agora, com o meu retorno para o Brasil, esse projeto continua, né, de modo colaborativo com Berkeley, rumo à aplicação clínica dessas terapias de edição gênica aqui no Brasil. Tá bom, então acho que tem bastante coisa, mas antes de avançar, eu preciso voltar uns passos aqui. Eu queria entender o que tem de tão mágico no CRISPR para gerar um prêmio Nobel em comparação com a edição genética tradicional que é feito já há muitos anos, né? Por que isso se destacou tanto e o que muda tanto, né? Se a gente colocar uma linha do tempo, a gente vai ver que as primeiras terapias gênicas elas começam a ser estudadas na clínica no final dos anos 80, início dos anos 90, que não é edição gênica ainda, tá? Naquele caso, o que a gente chama de terapia gênica tradicional, a gente está adicionando um gene a mais para aquele paciente, para aquelas células. Ou seja, o paciente ou tem algum defeito genético, né? Tem um gene que leva à perda de alguma função, e a gente está adicionando um gene a mais para corrigir aquele defeito metabólico ou genético, né, que ocorre em decorrência daquela mutação. E isso era o que vinha sendo feito, né? No início foi bastante conturbado, o campo deu uma parada por conta de eventos adversos, o campo retorna depois, nos anos 2000,
mais maduro e com vetores mais seguros, né? E hoje a gente tem terapias gênicas diversas, né, na clínica. CAR-T-cells é um exemplo, né, que está aí revolucionando o tratamento de câncer, mas há muitas outras. E o que tem de diferença da terapia de adição gênica? Ao invés da gente estar adicionando um gene inteiro a mais, que é o que você fazia na terapia gênica tradicional, a gente está atuando em pontos específicos do genoma para alterar as letrinhas do DNA, ou seja, fazer alterações precisas em locais precisos do genoma, né? E assim, então, revertendo variantes genéticas, mutações, né? Corrigindo através de um modo muito mais específico do que o que era feito com a terapia gênica tradicional. Uma não anula a outra, né? Elas são complementares, mas com certeza o advento do CRISPR traz um leque de oportunidades muito maior e sem precedentes do que a medicina tinha antes. E de que maneira, assim, conta um pouquinho pra gente, você mencionou, né, a terapia gênica que tratando, enfim, curando uma criança, e o caso da Lucy ficou muito famoso. Conta pra gente de que maneira, se você teve alguma atuação nisso e como que você vê essa chegada dessa terapia aqui no Brasil. Pois é, o Brasil tem vários desafios para trazer esse tipo de terapia para a nossa vida cotidiana, vamos dizer assim, né? O primeiro bebê que recebeu um tratamento ultra personalizado foi o KJ, a Lucy ainda não recebeu a terapia. E no caso da Lucy, a gente tem a participação do Tiago, né, que foi fellow da Ciência Sim. Pioneira e que hoje é pesquisador do IDO em São Paulo também, que está envolvido nesse projeto. São situações muito desafiadoras, porque basicamente a gente tem todo um arcabouço regulatório, ou seja, a gente não pode tratar pacientes simplesmente sem ter toda uma autorização ética e regulatória, né? Para isso ser feito, existe toda uma comprovação pré-clínica de segurança que tem que ser realizada, e normalmente isso é feito para desenvolver um medicamento que vai tratar várias pessoas. E nesse caso, é como se a gente estivesse desenvolvendo um medicamento para tratar uma pessoa apenas, né? Então, existe uma regulação que está sendo ainda construída para tratar esse tipo de caso, e é uma discussão que a gente tem trazido para o Brasil também. Como é que o Brasil vai atuar, né, com casos como esse? Se a gente já está pronto do ponto de vista regulatório, acredito que não. Acredito que a gente precisa ainda evoluir a nossa regulação. Mas também uma série de outros desafios de infraestrutura também. Ou seja, o Brasil precisa amadurecer o seu arcabouço, o seu ecossistema de biotecnologia. Não basta apenas a gente ter as condições de tratar os pacientes, se todos os insumos e materiais que são necessários para entregar aquela terapia são todos importados e produzidos no exterior, né? Então a gente tem que fazer um investimento grande enquanto nação para desenvolver também as nossas capacidades internas e assim conseguir responder melhor a casos como esse. Sim, sim. E como coordenador do CBTC, né, do Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do IDOR, lá no Hospital São Rafael, descreve um pouquinho para a gente assim, as pesquisas e os tratamentos que são feitos lá utilizando terapia gênica. O CBTC ele é um laboratório do IDO em Salvador que está localizado dentro de um hospital, Sim. que é o Hospital São Rafael. É um hospital geral que tem uma área forte de oncohematologia e a gente nasceu ali nesse contexto. Eu digo sempre que nossa missão ali é trazer as terapias celulares higiênicas da bancada à beira do leito. E a gente começou isso em 2009, trazendo uma infraestrutura para dar suporte à terapia celular mais básica de todas, que é o transplante de medula óssea, que não havia disponível na época, que a gente conseguiu com essa estrutura viabilizar todo o processamento de células, a criopreservação de células, e a partir dali, então, começar a dar os primeiros passos em terapias avançadas, e primeiro com as células tronco mesenquimais, e aí depois, quando eu assumo a liderança do laboratório, também a participação em estudos de CAR-T-cells, né? Então o hospital ele teve um protagonismo em participar dos primeiros estudos de CAR-T-cell do Brasil, junto com outros hospitais, e até hoje é um dos que mais participa desses estudos, né? De CAR-T-cells para tratar doenças oncológicas, e agora também saindo da parte de oncologia também para as doenças autoimunes. Então um leque enorme de oportunidades que a gente tem tido de trazer essas terapias, né, para os pacientes, mas também não só dessas parcerias com a indústria, os nossos desenvolvimentos próprios. Então a gente desenvolveu terapias com células mesenquimais que foram utilizadas como uso compassivo na pandemia,
para tratamento de pacientes com Covid grave. Depois a gente passou a desenvolver o tratamento com vesículas extracelulares, né, os exossomos que as células-tronco produzem, e que tem propriedades terapêuticas muito interessantes de imunomodulação e de reparo tecidual. E que, por exemplo, essa questão do desenvolvimento das vesículas, ela é bem importante para nós, porque levou à aprovação do primeiro ensaio clínico do Brasil com vesículas extracelulares esse ano, né, de 2025. Foi aprovado pela Anvisa e a gente está se preparando então para começar a tratar pacientes com doenças pulmonares graves usando essas vesículas extracelulares de células-tronco que são produzidas lá no CBTC. E de 2023 para cá o CRISPR chega, né, a terapia de edição genética, e a gente então começa essa parceria com a IDI focada na anemia falciforme. Por que anemia falciforme? Porque a anemia falciforme é uma doença genética muito prevalente no nosso país, ainda mais na Bahia, né? A gente tem uma incidência de 1 para 650 na Bahia. Né? E a gente tem um centro ali com a capacidade, potencialmente, para desenvolver algo que possa beneficiar esses pacientes. O IDI tem essa missão do acesso. Então, fez um casamento muito interessante de nos auxiliar a desenvolver uma terapia para anemia falciforme que pudesse ser aplicado aqui no Brasil e que pudesse se expandir mais facilmente o acesso aqui no nosso país, né? Então, estamos agora nesse processo, depois do transplante convencional, das células mesenquimais, as vesículas, estamos agora, vamos dizer assim, nessa fase de trazer o CRISPR para a clínica lá, utilizando a infraestrutura que a gente tem em Salvador. Doutor, e quando o senhor fala do CRISPR e uma terapia gênica, é sempre personalizado para a pessoa? Mapeia ali a genética da pessoa, modifica algo e implanta de volta, aplica de volta, e mesmo adulto isso altera geneticamente a pessoa, é isso? Tem duas formas que a gente pode fazer isso, o que a gente chama de uma edição gênica ex vivo. O que é isso? É quando a gente retira as células, coleta as células do paciente, leva essas células para o laboratório, faz a edição genética e depois devolve essas células para o paciente. Então, é o exemplo da anemia falciforme, o que a gente faz nesse caso em que a gente consegue coletar as células-tronco da medula óssea, levar para o laboratório, editar e devolver. Mas uma série de outras doenças isso não é possível. Imagine que você vai tratar, por exemplo, uma doença do fígado, né? E você precisa entregar, então, a sua maquinaria de edição genética para o indivíduo, para o corpo. Então, a gente chama de terapia de edição gênica in vivo. Então, a primeira seria ex vivo, essa é in vivo, em que a gente administra como se fosse um medicamento para o paciente, e essa modificação genética vai acontecer no corpo, né, diretamente. Então, depende do contexto, depende da doença, né, do que é possível ser feito. E hoje a gente vê que essa parte de edição gênica in vivo é um gargalo para o campo, que ainda está se desenvolvendo, mas que está também evoluindo bastante rápido. Então, a gente, lá em Salvador, já participa de estudos clínicos em parceria com a indústria, em que a gente utiliza essa abordagem de terapia gênica em vivo, né? Para tratar amiloidose, TTR, que onde a edição gênica deve acontecer no fígado, e a gente administra a maquinaria do CRISPR na circulação, por via endovenosa, né? E isso ocorre. É diferente também, outro aspecto, quando a gente tem uma doença em que vários pacientes compartilham a mesma mutação, a mesma variante genética, e de situações como os que a gente descreveu anteriormente, de crianças que têm mutações ultra raras, né? E que aí, nesse caso, tem que ser altamente personalizado. Então, tem essas duas vertentes aí, de algo que pode beneficiar mais pacientes e outras situações em que é o que a gente chama de N de 1. Realmente vai ser um tratamento só para aquela pessoa. E tem algo preventivo já, doutor? Então, alguma criança que você sabe que já vai ter alguma síndrome, algo assim, tem algo sendo estudado para isso? Isso, você trouxe um ponto importante que eu acho que traz também a discussão sobre a ética da terapia de edição gênica, né? Então, o que a comunidade científica aceita hoje em dia? É que a gente faça o que a gente chama de edição genética de células somáticas, ou seja, a gente está tratando o indivíduo e aquela modificação genética que está sendo feita não pode passar para sua prole, ou seja, a gente não pode editar linhagens germinativas, gametas, e a gente não pode editar embriões, né? Então, isso leva a situações, como aconteceram anteriormente,
de um pesquisador na China que fez um tratamento que seria preventivo. O objetivo dele seria prevenir a infecção pelo vírus HIV. Então, ele estava editando um gene que conferia resistência ao vírus HIV em embriões humanos, né? E isso é algo que não é tolerável, porque existem outras formas de se prevenir a infecção pelo HIV, então não havia justificativa ética para dar suporte àquele procedimento, né? Então, foi penalizado em decorrência disso. Então, quando a gente fala de prevenção, fica talvez o que está se movendo no campo seria tratar o mais cedo possível os pacientes, né? Então, normalmente, quando a gente está desenvolvendo uma terapia nova, a gente trata primeiro, os primeiros pacientes que são incluídos em pesquisa são adultos, depois a gente vai para adolescentes, crianças, mas já tem situações em que realmente o tratamento teria que ser feito muito, muito cedo. E aí, em algumas situações, pode ser que venha a ser feito em útero, intraútero, né? Então, também tem essa vertente que está sendo estudada. Mas o tratamento intraútero ainda não acontece. Ainda está em estudo, né? É uma Sim. perspectiva que está se buscando, mas ainda em desenvolvimento ainda. E em termos de porcentagem de sucesso, por exemplo, no caso da anemia falciforme, né, que é uma doença que vocês tratam no CBTC, é 100%? Todo mundo tratado fica curado? Qual é esse número para gente? A gente ainda está em fase de desenvolvimento, ou seja, a gente ainda não tratou nenhum paciente ainda no CBTC com anemia falciforme, né? A gente ainda vai buscar a aprovação desse estudo para poder incluir pacientes, mas o que a gente sabe é da experiência internacional. Ou seja, a experiência que você tem com terapia de adição gênica e anemia falciforme é extremamente positiva, extremamente eficaz. Não é para todo mundo, porque envolve uma série de procedimentos arriscados para o paciente, né? Um transplante de medula óssea que é feito no fim das contas. Então, isso envolve um procedimento de mobilização de célula-tronco, o paciente recebe uma medicação para isso, interna para isso, coleta as células, depois ele interna e recebe uma quimioterapia, como se faz no transplante de medula óssea, que é uma quimioterapia que é feita para abrir espaço na medula óssea, para receber as células que vão ser transplantadas, né? Então, tudo isso é arriscado. Então, a gente sempre tem que avaliar o risco e o benefício. Então, acaba que no nível que a gente está de desenvolvimento dessa terapia, ela ainda é para poucos pacientes. Qual seria o paciente que poderia se beneficiar? Um paciente que tem uma doença muito, muito grave. E que, mesmo com toda a terapia que a gente tem disponível hoje, farmacológica, as transfusões que eles recebem, e até o transplante de medula óssea, que hoje é disponível no SUS. O paciente com anemia falciforme pode receber um transplante de medula óssea de doador. Qual é o problema? Nem sempre a gente encontra um doador disponível, compatível com aquele paciente. Então, aí eu acho que essa população seria o alvo da terapia de adição gênica para anemia falciforme no estado atual. Mas a gente pode desenvolver alguma coisa melhor no futuro para que seja aplicável a mais pessoas. E aí a gente vem para aquele capítulo que a gente estava discutindo da edição em vivo. Porque a edição ex vivo traz toda essa problemática de ter que fazer todos esses procedimentos complexos. Administrar um medicamento para o paciente seria uma coisa mais simples. Então, é o que todo mundo está buscando, alguma forma de fazer isso de uma maneira eficaz. Ou seja, entregar o CRISPR para o paciente e esse CRISPR vai ter que encontrar a célula certa no local certo, né, no corpo do paciente, mas quem conseguir fazer isso vai beneficiar muita gente, com certeza. E a porcentagem de sucesso está ligada de alguma maneira a quanto antes inicia-se o tratamento ou não tem nada a ver? Isso a gente sabe com base no transplante de medula óssea, que hoje já existe, né? Então, quando ele é feito mais precocemente, você tem mais benefício para o paciente. Mais chance de sucesso. Então, a gente, por extrapolação, poderia imaginar que a mesma situação aconteceria na terapia de adição gênica também. Ouvindo o senhor falar, doutor, eu fico pensando que parece uma solução mágica, né? Tem um probleminha genético aqui, a gente vai, muda e está resolvido. Mas já se sabe mais ou menos o potencial disso? O quanto se dá para aplicar, sei lá, eu não sei se também inclui alguma doença genética, síndrome de Down, vamos supor, ou para outro tipo de doença que a pessoa tenha, sei lá, pulmonar, alguma coisa assim. Dá para ter uma noção do quanto isso vai ser aplicável ainda, doutor? Eu acho que à medida que a gente avançar nessa questão da edição gênica em vivo, a gente vai beneficiar muito mais doenças do que a gente consegue fazer hoje. Sempre vai ser a questão do risco-benefício que vai ser avaliado, né? Porque não apesar de parecer mágico, não é isento de riscos, né?
todo procedimento médico tem risco e a gente está alterando a sequência do DNA. A gente imagina que esse tratamento vai acontecer no local do genoma que a gente deseja, mas também pode acontecer modificações genéticas em outros pontos do genoma indesejados. E aí esse talvez seria o desafio maior a ser controlado, monitorado, né, e para garantir a segurança realmente da terapia. Hoje a gente ainda não sabe o impacto genético que dá, sei lá, ter uma alteração dessa em outras gerações, no futuro, como que vai ser? Isso ainda não dá para prever. A gente não transfere esse tipo de modificação genética que acontece, não afeta a gameta, então ela não passa para a próxima geração, ela fica restrita ao paciente, né? Mas, realmente, cada um de nós é único do ponto de vista genômico e a gente consegue prever até certo ponto, né, o que esse tratamento de edição gênica vai fazer uma vez que o CRISPR encontre o DNA daquela pessoa especificamente. Então, está aí o desafio maior do campo, eu acredito que seja esse. Porque muito dessas pesquisas ela é feita com predições usando genomas, sequências de genomas que estão disponíveis e que vêm de populações caucasianas, europeias, norte-americanas, e a gente não tem ainda a disponibilidade de muitos dados. Agora está começando a ter. A gente tem programas importantes do Brasil, tipo Genoma SUS, Genoma Brasil, que está sequenciando o genoma da nossa população, disponibilizando esses dados. Isso é muito importante também para a gente desenvolver esse tratamento de uma maneira mais eficaz e segura. Assim. Isso. E, Bruno, falando de vesículas extracelulares, explica para a gente, para o público, exatamente do que se trata, como são esses tratamentos e exatamente em que tratamentos você, o CPTC, a Bahia, está envolvida. As vesículas extracelulares, a gente está pensando já mais num tratamento para doenças inflamatórias, né? Então, doenças que têm um componente assim, de inflamação descontrolada. E é o caso dessa indicação que a gente está realizando estudo clínico, que é a SARA, Síndrome de Desconforto Respiratório Agudo. O que é isso? É quando o paciente tem uma inflamação aguda muito importante no pulmão, que ele precisa de assistência ventilatória, muitas vezes tem que ser entubado, que a gente viu muito frequente na pandemia pelo Covid, mas que tem várias outras causas, né? Sepse pode causar, pancreatite, infecções bacterianas, uma série de causas, e é uma das etiologias mais frequentes de levar um paciente para a UTI, e ainda uma causa de mortalidade importante na UTI. Então, apesar de tudo que a gente tem disponível para tratamento desses pacientes, ainda em alguns casos chega a 30% a 40% de mortalidade. Então, uma doença grave, né, uma necessidade médica ainda não atendida, e aí o que a gente está desenvolvendo é uma forma de, utilizando essas vesículas, controlar melhor esse processo inflamatório e promover uma aceleração do reparo desse pulmão, né? Mas também se aplica uma série de outras doenças que a gente pode conversar, esse tem sido o nosso foco. Mas eu acho que a pergunta maior que fica para quem está assistindo é o que são essas vesículas extracelulares, né? É isso. Então, de onde elas vêm, o que elas... Por favor. Pois é. Então, as vesículas extracelulares, o que são? Todas as células do nosso corpo, elas têm esse mecanismo de se comunicar entre elas. Elas produzem, empacotam e liberam essas vesículas que carregam proteína, carregam RNAs, carregam lipídios, e isso sinaliza uma mensagem de uma célula para outra. E antigamente, quando eu estudei na faculdade, era muito engraçado, porque o pessoal entendia essas vesículas extracelulares como o lixo das células. Então, tipo, como se fosse assim, a célula não precisa daquilo e ela empacota e libera o que ela não vai usar. E hoje a gente sabe que não tem nada de lixo, na verdade, é um mecanismo importante de que as células se comunicam à distância e uma regula o comportamento da outra. Então, se já tem muitos anos que a gente busca desenvolver terapias com célula-tronco, porque a gente sabe que a célula-tronco ajuda a controlar a inflamação, ela ajuda a promover o reparo de um tecido que tenha uma lesão, também se descobriu que a célula-tronco faz isso a partir da produção e liberação dessas vesículas. Então, a gente pode transferir a célula para o paciente, mas a gente pode também usar o mecanismo que a célula utiliza, que é usar só as vesículas. Então, é o que a gente chama de uma terapia acelular, ou cell-free, ou livre de célula, que é interessante do ponto de vista clínico, porque ela é mais segura, potencialmente, do que transferir a célula. Quando você transfere a célula, você não sabe para onde a célula vai, você não sabe o que a célula vai fazer,
se ela vai se transformar em alguma coisa que não era previsto, né? E com as vesículas a gente consegue programar melhor e controlar melhor o que elas vão fazer. Então, acho que as vantagens são essas, assim, e foi um marco importante a gente conseguir avançar e conseguir a aprovação, né, para o uso das vesículas, porque realmente não é fácil, é bem desafiador trabalhar com elas. E acho que todo mundo que já fez algum projeto com vesícula sabe que é difícil, mas a gente está bem feliz que a gente conseguiu consolidar um conjunto de dados aí que permite a gente ir para a clínica com segurança. Mas o senhor sabe que a gente entrevistou aqui na temporada passada a trajetória dos pesquisadores. E se tem uma coisa que eles gostam é de um desafio, né? Assim, se tá pronto aí, nem conseguiu alguma coisa, já tá mirando em outra coisa, né? É impressionante, eu não gosto de nada fácil. Que bom. E por falar de trajetória, eu acho que assim, não dá pra gente não perguntar um pouquinho, né, de você, da sua trajetória, como que você chegou ao IDOR, por que você decidiu fazer medicina? Porque é muito curioso, né? Assim, o médico que é focado na pesquisa e uma pesquisa translacional. Como que foi essa decisão na sua vida? Não dá para deixar de falar também da parte que ficou fora, né? Junto com a Jennifer Doudna, que é um Nobel. Então, a trajetória toda, por favor, tá, doutor? Pô, perfeito. Então, olha, eu cresci nos anos 90. E eu sempre gostei de ciência, né? E assim, eu gostava me preocupava muito com essas causas, assim, ambientais que estavam aparecendo na época. E aí também nos anos 90 a gente tem o quê? A gente tem projeto de genoma humano, a gente tem clonagem da ovelha Dolly, a gente tem células tronco embrionárias. Então, nossa, aquilo para mim, eu quero participar dessa revolução, porque isso vai ser uma coisa muito importante. Então, eu fiquei fascinado por aquilo e eu tinha que escolher que carreira eu ia fazer vestibular para quê, né? E meus pais são médicos, ambos são médicos. Meu pai é José Antônio e minha mãe Leda Solano, eles são professores, então eles têm um papel importante também na parte de educação médica. E eles me convenceram de que medicina seria um caminho interessante, independente se eu ia seguir a parte assistencial ou pesquisa. Porque eu poderia fazer uma pesquisa mais aplicada para o paciente. E eu acho que foi uma decisão muito acertada. Naquele momento eu tinha uma dúvida de que caminho seguir e eu fui para a medicina, mas desde o primeiro ano de medicina eu me envolvi com pesquisa na Fiocruz como iniciação científica. E porque eu descobri que em Salvador tinha um pesquisador, professor Ricardo Ribeiro dos Santos e professora Milena Soares, fazendo pesquisa de vanguarda com células-tronco e terapia celular. Então, nossa, procurei eles de imediato, né, me envolvi no grupo, nas pesquisas desde cedo, daí para o CBTC em 2009. Aí tem umas coincidências da vida, assim, né, eu me formei no mesmo mês que abriu o laboratório do São Rafael, e aí fui, né, me envolvendo com essa parte. Eu acho, de verdade, eu sempre falo isso, porque quando você se forma, tem uma expectativa grande de todos, né, e eu, não, vou fazer pesquisa. E a pergunta que eu mais respondo é por que como foi que isso, né? Por que isso aconteceu? E aí, depois de refletir muito, acho que tem um aspecto aí de paixão relacionado. Quando a gente está apaixonado, a gente não faz as escolhas totalmente lógicas, né? Assim, mas eu não sei se é só paixão, porque paixão passa e no caso até hoje ela tá aí, é amor, né? Então, assim, mas eu tenho minha própria pesquisa aqui, sem querer interromper o senhor. Acho que 75% dos pesquisadores começou com paixão, virou amor, que aí é aquela coisinha, vai se envolvendo, é isso que eu quero, é a curiosidade, eu não sei muito bem, vai aprendendo. Então tá no mesmo caminho, viu, doutor? Exatamente. Tá dentro do padrão. Né? Então, assim, eu vendo a medicina de perto e vendo a pesquisa atrelada, eu acho que eu fui me interessando mais pela medicina do futuro até do que do presente. Então, eu quero ajudar a construir essa medicina do futuro e eu vi um gap muito grande da medicina para a básica. Então, eu queria conectar esses campos. Então, daí fiz o mestrado, doutorado, fiz um período de sanduíche na Itália, no San Raffaele de Milão, que é um instituto importantíssimo de terapia gênica na Europa. E é engraçado que toda vez que eu saía, a vontade era assim de voltar e trazer aquilo pra gente, né? Então, assim, isso sempre teve dentro de mim.
Até durante a faculdade tinha um professor que dizia assim, quer fazer ciência? Saia da Bahia. E eu ficava com a vontade de não mostrar que ele está errado, que eu consigo fazer ciência na Bahia. Sempre Mostrou. saí, mas sempre voltei também para a Bahia. Mostrou e tem mostrado, né, dia a dia. Então é isso. Daí a gente passa a integrar então a Redditor, né, com a aquisição de São Rafael pela Redditor. Então o laboratório passa a fazer parte do IDO também. E ali eu assumi como PI do laboratório, super desafiador de início. Mas a partir dali me envolvendo mais ainda com os projetos de terapia avançada e com essa coisa que o IDO tem, que é muito bacana, de ter esse aspecto mais colaborativo. Acho que o IDO é uma instituição super colaborativa e não é à toa que essas parcerias surgem, né, dentro do Brasil e fora do Brasil. Então, eu atuando como pesquisador da Fiocruz, que desde 2014 eu também sou pesquisador da Fiocruz, a gente tem uma parceria formalizada da Fiocruz com o IDO para desenvolver essas terapias avançadas. Mais recentemente surgiu, através da ciência pioneira, a questão de Berkeley, né? E aí eu fui para lá, passei quase 2 anos. Uma experiência fantástica, né, de você estar no ambiente com a Jennifer Doudna, com os outros pesquisadores de renome na área, né, que estão desenvolvendo. E você vê, na verdade, a questão da missão do Instituto. Acho que isso é muito forte para mim, assim, de uma missão de não só desenvolver a ciência dura, mas de apoiar também todo o restante que é necessário para essa terapia chegar a quem precisa. Não adianta nada a gente fazer uma ciência dura e, no final das contas, aquele produto ficar restrito a só quem tem muito dinheiro porque é inviável, né? Então, assim, eu acho que o ADI tem esse olhar que casa muito com a nossa perspectiva aqui de pesquisadores do Brasil que querem trazer soluções acessíveis para cá. A gente teve uma entrevista com o Dr. Paulo Hoff e ele comenta muito sobre essa questão financeira do tratamento, né? O quanto isso vai ficando cada vez mais oneroso, seja para o convênio, seja particular. E a gente falando um pouquinho do CRISPR, eu fico pensando que talvez é uma chance de ser acessível, doutor. A gente vai conseguir, ou pelo menos o senhor tem sido otimista em relação a isso, para trazer... Vai ser um desafio, né, trazer essas terapias para serem acessíveis, mas a gente tem algum track record, né, com, por exemplo, as CAR T-cells, a gente vê que existe a possibilidade de se reduzir bastante o custo quando você produz no Brasil, né, até 1/10 do valor. Então, assim... o mesmo a gente espera também para a terapia de edição gênica, uma vez que a gente tenha condições de produzir tudo no Brasil, né, que a gente não dependa de fabricar todos os componentes, só fabrica a célula modificada. Não, você tem que ter a capacidade de produzir também todos os insumos que vão ser usados naquele processo. E aí a gente tem reduções mais importantes. Né? Eu acho que o SUS é um grande interessado nisso tudo, porque o SUS, não só o SUS, também a gente tem um sistema híbrido, né? A saúde suplementar privada e o SUS, ambos sofrem, né, com essa medicina de alto custo e com esses produtos que estão chegando com preços exorbitantes cada vez mais. E então acho que tem havido iniciativas da parte do Brasil de tentar fomentar esses desenvolvimentos nacionais e assim a gente conseguir tornar mais acessível. Eu acredito muito e o projeto que a gente faz, ele dá um passinho nessa direção. Certamente não vai ser a solução de todos os problemas, mas eu acho que ele aponta uma direção importante para outras iniciativas também. Porque nessas soluções todas, eu fico pensando, né, criar um medicamento em massa, ele vai se barateando conforme a tecnologia vai avançando, mas a partir do momento que faz algo personalizado, tem que ter uma estrutura envolvida, um investimento público, senão acaba segregando muito quem vai ter acesso a esse tratamento, né? Com certeza. Acho que isso vai ser um desafio aí para os nossos governantes, economistas, né? Mas que bom que a parte da saúde a gente está conseguindo caminhar bem. E falando de futuro, como é que você vê a terapia gênica daqui a 10 anos? Eu acho que a gente vai ter cada vez mais indicações para terapia gênica. Se hoje a gente está tratando doenças que a gente chama monogenéticas, ou seja, que são causadas por uma mutação num gene específico, eu acho que cada vez mais a gente vai ter doenças complexas também aparecendo, então talvez doenças neurodegenerativas, né, doenças cardiovasculares, outras indicações que vão começar a aparecer nos próximos 10 anos. Eu acho que a gente pode esperar isso daí, uma popularização talvez mais desses tratamentos.
Então a sua visão é otimista. Com certeza, senão não estaria engajado. Tá certo. Doutor, e quando a gente fala da edição, já que a gente está falando do futuro, eu tenho uma curiosidade, né? Eu entendo que, assim como para doenças, a gente, embora eticamente não seja permitido, a gente poderia mudar o ser humano em si. Sei lá, criar um super atleta, um super soldado. Eu sei que há um rigor em relação a isso, mas há também a possibilidade da gente rastrear caso isso aconteça, uma espécie de doping, assim. Eu faço um exame e sei que isso aconteceu de alguma maneira. O Hermes gosta de polêmica, tá? Eu venho para botar na saia justa. Conseguiu, parabéns. Ele gosta. Não, porque eu fico imaginando que, assim, é algo inovador. Controlar o mundo inteiro. A gente, como ser humano, sempre foi muito ambicioso para alcançar a perfeição. Sim. Né? Embora não seja próximo disso ainda, tem muita coisa para melhorar, a gente sabe como são as coisas, né? Então eu tenho que fazer minhas perguntas fatalistas, senão não durmo. Com certeza. A gente às vezes tem na nossa geração uma visão curta, né? Mas imagina o que a próxima geração ou daqui a 2 gerações vai ter acesso de tecnologia e o que a gente vai se permitir fazer, né? Se essa geração estabeleceu como barreira de que a gente só pode fazer esse tipo de terapia em situações de benefício de doenças e editando células somáticas, não germinativas, não pode passar para a próxima geração, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, né? Então, eu acho que todas essas terapias elas estão atreladas muito a uma discussão ética que tem que se antecipar mesmo. A gente tem que estar sempre se antecipando aos cenários, né? E de que isso possa vir a ser usado para melhoramento, para doping, para uma série de possibilidades, até porque ela é uma tecnologia relativamente simples de ser aplicada. Então, a gente tem situações até de pessoas que aparecem vídeos no YouTube, né, dizendo como fazer isso em casa. Então, é complicado a gente imaginar e imaginar também que a gente vai ter um controle total do que está sendo feito, né? Eu penso porque a gente tem a oportunidade de tratamento e a gente vê muita fake news, vídeo. Quando a gente fala do tratamento, principalmente na área da saúde, há diversos órgãos regulatórios para que garanta ao paciente a eficiência e, assim, dentro dos riscos, né? Então, se tiver o tratamento aprovado, as pessoas podem ficar tranquilas. Isso foi realmente testado, né, doutor? Com certeza. Acho que, inclusive, esse é um ponto a ser ressaltado em relação ao Brasil, né? O Brasil, desde 2018, tem uma regulação de terapia avançada de padrão internacional. Então, a Anvisa fez um esforço grande junto com a comunidade científica acadêmica do Brasil e especialistas na área para desenvolver essa regulação, que é uma regulação que é muito convergente, se parece muito com o que é aplicado na Europa, né? Ou nos Estados Unidos. E que isso dá uma segurança de que o que está sendo desenvolvido aqui segue os mesmos padrões também do que seria feito lá fora. Isso destaca o Brasil entre os nossos vizinhos e até dentro dos BRICS. Hoje o Brasil é o segundo que tem o maior número de ensaios clínicos na área de terapia avançada. Perde só para a China. Então, é importante ressaltar de que a gente tem uma regulação forte aqui dentro, né, e que tem permitido que o que chegue na clínica chegue com a maior segurança possível. Bruno, falando da parte científica, né? Tem algum livro que você indique para quem tem interesse, para quem queira conhecer mais, ou mesmo, pode até ser de ficção, mas que dê uma base boa para as pessoas? Eu vou indicar o Cracking the Code, em português é A Decodificador. Acho muito engraçado esse título, mas é um livro que descreve, é como se fosse uma biografia da Jennifer Doudna, né, mas também relata todo o contexto envolvendo a genômica, desde a estrutura do DNA Incrível. Até o sequenciamento do genoma, até as terapias de edição gênica, mostra os bastidores da descoberta do CRISPR e toda a batalha de propriedade intelectual que aconteceu, que é muito interessante também, e também dá um olhar para o futuro, para essas questões éticas. Então, não é uma leitura para cientista, nem para especialista, é uma leitura para todos. Então, acho que é uma recomendação bacana para quem tiver interesse na área. Legal. Eu vou ter que ler. Eu tô cheio de perguntas na cabeça aqui. E provando o lado racional, que ela pediu a indicação do livro, O Meu Sonhador. Se o senhor pensasse no futuro, doutor,
né, uma descoberta mágica, alguém viesse, soprasse no seu ouvido uma solução, qual seria essa solução que o senhor busca tanto aí? Olha, eu acho que hoje em dia o maior desafio nesse campo é o delivery, ou seja, como entregar o CRISPR para a célula certa no momento certo, para fazer a edição gênica certa que a gente precisa. Então, esse é o maior gargalo do campo. Então, eu adoraria ter uma solução mágica que permitisse eu desenvolver uma tecnologia que a gente administra como medicamento na veia do paciente e, por exemplo, ela atinge o cérebro e trata alguma doença neurodegenerativa no cérebro, né, sem afetar outros órgãos. Então, esse é o caminho que a gente está perseguindo na básica. Ou seja, se na clínica a gente está fazendo todo esse desenvolvimento de terapia ex vivo, a gente está buscando desenvolver alguma coisa em vivo, e aí agora também nucleando com alguns cientistas no laboratório do IDOI em São Paulo, da Ciência Pioneira, nesse sentido. Então, acho que esse é o maior gargalo, e é isso, sem esse delivery, sem esses métodos de entregas maduros, a gente não vai ter terapias com CRISPR. Então, acho que esse é o grande gargalo e a grande oportunidade que a gente tem. Tá bom, acho que a gente pode até marcar um novo podcast e já vim com essa resposta daqui a uns anos aí. Bruno, com todas essas pesquisas que você está envolvido, alguma coisa te dá um frio na barriga? Nossa, eu acho que a gente fica tão envolvido em gerar os dados que a gente precisa para cumprir cada etapa, que na hora que a gente recebe uma autorização, por exemplo, para ir para a fase clínica, é claro que a gente fala, não, agora vai acontecer de verdade. Mas eu acho que é bem bacana, porque a gente são muitas frentes que a gente abre e são muitas etapas. É importante passar isso para quem está assistindo, né, que a ciência ela é feita de etapas e que a gente não queima etapas. Sim. Então a gente vai seguindo cada passo para que a gente tenha a maior segurança, né, e acompanhamento regulatório e ético para os nossos pacientes. Mas é isso. Eu não vou deixar terminar sem antes dar uma esperancinha. O senhor falou que está tratando anemia falciforme, né? Você pedindo para tratar. Isso. Tem uma previsão? Dá para chutar assim, doutor? Dá para deixar alguém otimista já para poder eu não vou arriscar fazer essa previsão, porque tem muitos fatores envolvidos, né? A gente adoraria que isso acontecesse em 2027, mas não depende da gente. Não, mas já tá a dica, já tá a dica. Tudo bem, encerrar um ano para mais, tá tudo bem também. Pode ser 2030, não sei. Tudo bem, se for 30, né? Tem alguém em casa que talvez vai ter alguma esperança, porque pelo que o senhor traz, é um tratamento também muito inovador. Sim. Né, doutor? Eu não queria também terminar sem perguntar uma reflexão mais filosófica aqui, que a gente não deixa passar, que o senhor teve algum ensinamento que o senhor teve com um erro, doutor, nessa trajetória toda? Nossa, diversos, né? Não consigo nem pensar em... Eleger um, né? Eleger um, nossa. Mas eu acho que tem momentos na carreira científica em que a gente faz projetos, pensa numa hipótese, desenvolve o estudo e no final não aparece exatamente como você esperava. E às vezes aparecem até resultados que você não consegue explicar naquele momento. Então um erro seria colocar isso na gaveta, não olhar para isso, que eu acho que é quando aparece essa parte mais inesperada, é ali que está a oportunidade de a gente expandir realmente a fronteira e aprender alguma coisa nova. Então, olhar para o desconhecido. Então, acho que tem situações em que a gente se depara com nossa, mas o que é isso? Isso não pode estar certo. E ali é o caminho que a gente tem que explorar. Isso me fez pensar um pouquinho na frase do Dr. Luiz Eugênio, que ficou na minha cabeça, que ele fala que ele fez pesquisa e ciência porque ele teria a oportunidade de expandir um pouquinho o universo a partir do conhecimento dele. Algo que ele descobrisse já expandiu um pouquinho. Sem sombra de dúvida, sensacional. Botar o tijolinho, né? Cada um bota um tijolinho nessa construção, que é uma construção coletiva. Nenhuma descoberta é de uma pessoa só. Né? Não se faz ciência sozinho, Não né? se faz sozinho, tem que ser colaborativo. E a descoberta não é sua, você constrói a partir do conhecimento que alguém fez, você não esgota, então alguém continua o que você está fazendo. Então acho que isso é uma coisa das mais bonitas aí da área da ciência. Sim. Acho que é isso, né, Flávio? É isso. Doutor Bruno, eu queria agradecer a presença, essas explicações todas, ter lidado com as minhas perguntas aqui. Muito obrigado pela dedicação e pelo tempo aí. Obrigadíssimo, um abraço para todos. Obrigada, Bruno. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês aqui no nosso podcast. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade, coloquem nos comentários. A gente vai lá na Bahia procurar o Dr. Bruno Solano e traz as respostas para vocês. É isso aí.